Então, foram feitas várias comparações, a gente pegou aqui um caso para mostrar, então, esses 260 casos do universo que foram testados, uma falta A para a Terra, com 0%, um ângulo de incidência de 0 grau, um religamento sem sucesso, e foi repetido, por exemplo, esse caso 20 vezes para a gente verificar a repetibilidade. Então, aqui a forma de onda do que foi injetado, então uma condição aqui sem a falta, a corrente, depois você vê que a corrente da fase A aqui aumentou onde aconteceu a falta, a mesma coisa na subestação 2, uma condição da abertura do disjuntor, e aqui um religamento sob falta, então quando religou, a falta ainda permanecia lá. Então a gente tem embaixo as nossas binárias, onde a gente pode verificar aqui com um zoom, e verificar o trip da subestação 1, o trip da subestação 2. Depois, o comando de religamento, e após o fechamento do disjuntor, a falta ainda permanecia, e aí pegou o trip, inclusive pelo SOTF, Switch On to Fault. Aqui está a tabela de comparação desses dados, o que é muito interessante. Então, a gente vai fazer um enfoque nos tempos de trip antes do religamento. Nós temos aqui o trip da subestação 1, do relé 1, e aqui o trip da subestação 2 e o relé 2. Aqui nós temos o tempo médio de atuação desses 20 casos. Então, a gente teve um tempo médio aqui em condição analógica, ou seja, o relé físico, ele atuou num tempo médio de 14,182 milissegundos na média, aonde o relé virtual operou em 10,473 milissegundos. O que aconteceu? Uma diferença de cerca de 3,71 milissegundos. Em média, o relé virtual foi mais rápido que o relé físico. No relé 2, da outra subestação, tivemos algo similar. Tivemos uma atuação média em um tempo de 14,5 milissegundos, onde o relé virtual operou em 10,3 milissegundos, dando uma diferença ali de cerca de 4 milissegundos, que vem a ser, basicamente, o tempo do contato. O tempo do fechamento do contato físico, do relézinho físico, é aproximadamente de 4 milissegundos. Então, a gente tem que o relé virtual, ele acaba operando cerca de 4 milissegundos mais rápido do que o relé físico. Isso foi um teste bem consolidado, muito profundo, com muitos casos, 260 casos, para verificar essa condição de validação, então, e verificando inclusive a repetibilidade dele, com tempos máximos, médios, mínimos, desvio padrão, para que a gente faça essa análise. Como é que realizou o setup dos testes? Então, a gente tinha do lado esquerdo um sistema convencional, onde foram utilizados os dois relés 87L, Ciprotec 5, com a injeção dos sinais analógico e a conexão da fiação, com todas as binárias. E do lado direito nós temos a condição virtual, onde utilizou a API, então foi um relé virtual que está rodando na nuvem, e um software local, que é o PSMU, no computador do cliente. Então a gente passou de uma condição que precisava fisicamente ter os IEDs presentes para testar e ter uma mala de teste para testar, onde a gente passou o quê? Temos um IED virtual que roda na nuvem, num servidor, e a gente tem um software para teste que vai modelar o seu sistema elétrico e vai aplicar aquelas condições de falta nesse IED virtual para que seja feito um teste. Então, em termos de conclusão, o que a gente tem? Foram realizados 520 cenários de contingência, ou seja, 260 casos com cabeamento rígido, o relé físico sendo testado, outros 260 casos do Digital Twin, ou seja, o relé virtual, a réplica digital que a gente tem, o gêmeo digital daquele relé que foi testado, 260 casos também diferente, e a variação de trip entre as metodologias foi de cerca de 4 milissegundos, que é aproximadamente o tempo do contato físico. Então, em média, o trip do relé virtual ficou 4 milissegundos mais rápido. Foi demonstrada a ferramenta de teste, foi realizado os testes em malha fechada em etapas e mostrada a independência de hardware. Então, você consegue tanto testar o IED, não tendo IED físico e não tendo uma mala de teste física através da solução do PSMU, o Power System Simulator da Comprove, mostrando ser uma solução econômica.
Muito obrigado a todos pela atenção e coloco à disposição aí para qualquer tipo de dúvida ou pergunta. Muito obrigado.